para estar lá. Lá com a tia Paula lá. Aleluia, Deus é bom. Fala com quem está perto de você aí. Deus é bom. Deus é bom. Fala de novo. Vai que a pessoa não ouviu, né? Deus é bom. E eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu domínio sobre tudo o que acontece na tua igreja, no meio do teu povo. E é isso que nós ansiamos e desejamos, no nome de Jesus. Amém. Querido, graça de Deus para o seu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor estenda a mão dele maravilhosa sobre você e te ajude a andar cumprindo os propósitos e as vontades do Pai. Amém? Aleluia. Não sei se você reparou, agora nós temos uma cruz aqui no meio. Eu creio que todas estas coisas são... nós precisamos aprender a discernir os sinais que o Espírito Santo está nos dando. Nós precisamos aprender a discernir aquilo que o Espírito Santo está compartilhando em nossos corações. Há duas semanas atrás, né, o pessoal do Ministério Infantil falou assim: queridos, nós vamos fazer a pintura das salas, né? Vamos organizar a pintura das salas, e então, por favor, venham, vamos participar. E aleluia, eu vim para participar, né? Glória a Deus. Falei, aleluia, vamos ajudar a pintar. Mas no meio do caminho, Deus faz aquela coisa maravilhosa, diz assim: então, filhinho, vai, anda um pouco mais, caminha um pouco mais. E aí, enquanto estávamos aqui, um irmão chegou e falou: eu estava passando nesse posto ali, e aí, enquanto eu estava abastecendo, Deus falou comigo: vem nessa igreja aqui. Aí eu vim nessa igreja, e eu vim para a reforma. Era a segunda vez que ele estava entrando aqui. Ele falou: eu vim para a reforma, mas eu quero saber se você precisa fazer alguma coisa na parte elétrica. E aí, o Luiz estava aqui, eu falei: não, a gente tem alguma coisa. Ele falou: não, eu sou engenheiro elétrico, eu tenho uma empresa que trabalha só com a parte elétrica. E aí, o Luiz falou: olha, nós temos que refazer a parte elétrica da questão da técnica, tanto que todos os instrumentos estão aqui, porque estava tudo dando curto, esquisito, tinha uns negócios meio estranhos ali, assim, você encostava numa coisa, tomava um choque, assim. E aí ele veio, olhou, mediu, ele falou: olha, não está chegando aterramento, mas faz o seguinte, eu vou colocar uma equipe aqui amanhã, que seria na sexta-feira, e eles vão refazer tudo que está aqui. E ele comprou o equipamento, comprou material, comprou as coisas, comprou tudo, falou: nós vamos refazer todas as coisas. E nós vamos tirar tudo quanto é caixinha, fio puxado, gambiarra que está ali em cima, embaixo da mesa tinha um punhado de fio. Nós vamos tirar tudo isso aqui, vamos separar por fase, vamos separar por coisas, vamos colocar fases diferentes, vou botar uma caixinha separada aqui. E aí ele fez, eu falei: aleluia, Jesus, o Senhor é bom. Mas eu e Alexandre já vínhamos orando, falei: Senhor, nós precisamos descer a técnica aqui para baixo. E aí, quando foi meio-dia, ele saiu daqui e falou: amanhã, 8 horas da manhã, a equipe está aqui. Eu falei: tá bom, Jesus. E aí, à tarde, eu falei, uma coisa começou a incomodar meu espírito. Eu falei: Senhor, eu já vim orando para as coisas mudarem. Como é que ele vai fazer um negócio definitivo lá em cima, se a gente está orando para mudar? Ele precisa fazer o definitivo no definitivo. E aí oramos e orei. Falei: nós vamos arrancar essa técnica ali de cima e descer ela para baixo hoje. Aí os irmãos falaram assim: você está meio doido. Eu falei: eu não posso perder aquilo que o Espírito está falando. Eu falei: eles ficaram aqui até 6 horas, depois das 6 horas, eu falei: agora tá bom, agora vamos arrancar esse troço aqui e vamos descer. E aí o irmão chegou no outro dia aqui, ele falou: nossa, era só uma intervenção, virou uma obra. Eu falei, e eles fizeram todas as coisas. Durante a semana, falou: então tá bom, a gente vem para cá durante a semana para poder terminar isso e ficar tudo pronto. E aí a gente já comprou o aquário para colocar a bateria, separar, isolar, fazer acústica.
Aleluia. Aí o Pedro ligou e falou: o irmão, a pessoa que vem fazer, agendou para quarta-feira, a pessoa está aqui. Aí pensamos, a gente já vinha orando também, falei: Senhor, a gente precisa rever a questão aqui das madeiras, já estavam aqui há 11, 12 anos. E ele falou: se colocar o aquário ali, né, para a bateria, naquele local, depois como é que você tira a madeira? Se montou toda uma estrutura ali, aí fica uma parte sobrando da madeira aqui, outra para cima. Eu falei: esse negócio não vai dar certo. Aí falou: vamos tirar. Aí tiramos o que era só para tirar. A hora que a gente tirou, embaixo estava tudo estourado de fora a fora. 11 anos sem mexer. Essa aqui é uma região de pântano, né, uma região de minas de águas. Aqui correm algumas minas. Aqui antes era um brejo, né? Por isso que eles tiveram que fazer várias intervenções para não alagar. E aí estava tudo estourado aqui. Eu falei: agora não tem jeito, né? Como é que deixa? Aí vamos reformar aqui. Só que as paredes atrás eram brancas, do outro lado era gelo. E aí eu falei: então precisamos pintar também. E assim foi. E no final a gente chegou, estamos até aqui. Por que eu estou te contando isso? Porque eu quero dizer para você que o Senhor vai dando sinais na sua vida, dizendo: filhinho, muda isso aqui. E aí quando você começa a mudar, você descobre que tem um negócio lá atrás que você precisa resolver. Você não consegue mudar sem resolver aquilo. Você não consegue fazer uma coisa definitiva se você não ajustar a base. Ele ia montar, o irmão veio e fez, está maravilhoso, separado, com a caixa ali dentro, separado por fase. Ele falou: não, isso aqui essa fase é só para as potências, essa aqui é para os bicos carregador de celular, para não dar interferência, nem chiado no som, essa outra aqui é só para isso. Aquela coisa assim, do céu, né? Aleluia, Deus é bom. E aí, às vezes eu falei: como é que você vai fazer uma coisa definitiva se você não mudou aquilo que o Senhor já tinha te mandado há tanto tempo que você precisava mudar? Você está esperando que Deus resolva algumas coisas na sua vida, mas você não andou para a mudança daquilo que Deus já tinha te falado. E talvez pequenas mudanças que você percebe que o Espírito Santo tem te direcionado neste tempo, são coisas que vão provocar grandes transformações. Grandes bagunças. Pequenas mudanças, pequenas reformas, grandes bagunças, né? Mas vai chegar aonde Deus está planejando. Quando eu assumi a igreja em 2015, a primeira palavra que o Senhor falou comigo foi que eu precisava compartilhar com a igreja a minha experiência, de onde eu vinha, o que eu tinha feito. E então eu gastei 1 ou 2 domingos compartilhando, mas eu lembro que a primeira palavra específica que o Senhor me deu, quando eu assumi a igreja, assumi o ministério, eu estava orando lá em casa, era um sábado à noite, o Senhor começou a compartilhar comigo, e o Espírito Santo disse para mim: a cruz foi tirada dos templos e dos corações. Porque historicamente, eu não vou pregar essa mensagem de novo, tudo isso é só uma introdução para a gente chegar onde o Espírito Santo está nos dizendo que nós precisamos andar. Historicamente, no Brasil, quando a igreja cristã evangélica veio para o Brasil, ela foi proibida de usar qualquer coisa que referendasse a fé cristã. Então, as igrejas evangélicas eram proibidas de usar cruz. Nem fora, nem dentro da igreja poderia se usar a cruz, porque isso a Igreja Católica disse que era uma coisa apenas da fé cristã e que o povo, que os evangélicos eram hereges, não eram cristãos, eles não poderiam usar nenhuma dos símbolos do cristianismo, e um dos símbolos proibidos foi o símbolo da cruz. Por isso, historicamente, você não vê nas igrejas evangélicas a cruz. E o Espírito Santo naquele dia falou comigo, ele disse: olha, a cruz foi tirada dos templos, mas ela foi tirada dos corações.
As pessoas não se arrependem, as pessoas não mudam de vida, as pessoas não voltam a sua vida para diante do Senhor, elas não morrem na cruz, elas não se entregam ali diante do Senhor. E aí logo no ano seguinte, nós fomos fazer alguma coisa na semana da Páscoa, e eu falei com o Rodrigo, falou: Rodrigo, eu quero uma cruz lá na frente, que seja provisória só para o evento. E aí ele fez essa cruz provisória e depois falou: pode jogar fora, pastor. Eu falei: você está doido? Falei, essa é a prova. Não, nós vamos jogar fora, não. E tudo isso aconteceu, essa cruz tem muitas histórias, né? Mas nesse tempo eu falei: o Senhor ministrou meu coração, falou: a cruz precisa vir para o centro. Porque esse é um sinal profético de que o Evangelho precisa vir para o centro da sua vida. A palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo precisa se tornar o centro da sua vida. E não pode ser a sua carreira, não pode ser a sua profissão, não pode ser a sua família, não pode ser a história da sua casa, não podem ser os problemas que você está passando agora. Jesus e o Evangelho de Cristo precisa ser o centro na sua vida. A sua vida precisa ser pautada de qualquer lugar, de qualquer ângulo, que alguém vislumbrar você, vislumbrar o seu trabalho, perceber de longe aquilo que você está fazendo, a pessoa precisa olhar e ver Jesus no centro. Ela precisa olhar e ver o Evangelho no centro. Por isso eu quero dizer para você: perceba o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Perceba o que Ele está fazendo na igreja. Os sinais que Deus está dando para você, dizendo: filho, filha, volte-se para o que é verdadeiramente importante. Por isso a cruz veio para o centro. Porque é tempo de mudanças, é tempo de novas coisas. O Espírito Santo está falando, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1. Aleluia. E você vai dizer para quem está perto de você: ouça, receba e obedeça, mesmo que isso te desagrade. Amém? Você vai ouvir o que o Espírito Santo deseja falar com você. Você precisa receber no seu coração que o Espírito Santo deseja falar com você, e você precisa obedecer, mesmo que isso te desagrade. Abre a sua Bíblia, Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 16. Verso 16, que é o verso principal desta palavra, ela fala sobre não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo. Amém? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder
e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Amém. Até aí. Senhor, faz a tua palavra mais penetrante do que a espada de dois gumes, que ela chegue ao coração, à mente e ao espírito de cada pessoa que nos escuta e que vai escutar esta palavra pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Queridos, esse é um tempo onde nós estabelecemos também um novo tempo do Espírito em relação àquilo que o Espírito tem feito no meio da família de Deus. Amém? Nós começamos hoje, para os próximos 6 domingos, uma série de ministrações sobre a família. Amém? Então, até o final de julho, nós vamos ministrar sobre família, todos os domingos. Nas quartas-feiras, nós temos ministrado sobre quebra de maldições, sobre o que é maldição e a quebra das maldições. E quarta passada, nós ministramos sobre as bênçãos da maldição. Se você não entendeu, vai lá e ouça a palavra. Porque as maldições são uma bênção. E essa foi a palavra de quarta passada. Mas vamos para a palavra de hoje. E nós queremos falar sobre família. Guarde esse texto de Romanos aí na sua Bíblia e abra lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. Passa uma página depois, capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: sim, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aleluia. Queridos, eu quero começar falando sobre família, dizendo para você que família é composto por homem e mulher e os seus filhos. Biblicamente não existem famílias que sejam com 2 homens ou 2 mulheres. Não existe. Socialmente, entenda, socialmente, a sociedade estabeleceu e socialmente existem essas famílias. Mas na origem da palavra, Deus criou o homem e a mulher, e diz a palavra de Deus que a imagem de Deus os criou. Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e a sua semelhança. E o homem
ou a mulher, qualquer um dos dois, tem características próprias, inerentes de Deus, que os dois juntos refletem a glória e a pessoa de Deus. A mulher consegue ter características, personalidade, coisas inerentes à sua natureza de gênero, que são pertinentes à mulher. E o homem consegue ter outras coisas. Talvez a mais fácil delas de se identificar seja, naturalmente, normalmente, o homem é mais forte do que a mulher. Por quê? Porque ele tem uma estrutura óssea diferente, porque ele tem uma condição genética diferente, onde ele foi preparado para ser mais forte, mais força física, ok? A mulher consegue fazer outras coisas que os homens não conseguem. E tudo bem. Os dois juntos refletem a glória de Deus. Os dois juntos refletem a imagem de Deus. Diz o Senhor, Deus os criou à sua imagem conforme a sua semelhança. Entenda uma coisa, querido, para que você caminhe nisso. Quando a gente fala socialmente da sociedade, a moral da sociedade vai mudando de acordo com o tempo e com a cultura. O que é moral, o que a sociedade considera como certo ou como errado, isso vai alterando-se ao longo dos tempos, de acordo com o contexto onde aquela sociedade está, ou de acordo com os ensinamentos e com os processos que aquela sociedade sofreu. Ok? E isso muda. O que é moral para a sociedade, o que é moralmente aceito, não, isso aqui, nossa, isso aqui não pode fazer de jeito nenhum, ou aquilo ali, está tudo bem fazer, isso diante da sociedade muda. E muda de uma cultura para outra, de um país para o outro. Se você sair daqui e for para um outro país, na Europa, tem coisas lá que você não pode fazer, que são para nós aqui naturais. Não, você está invadindo o meu espaço, você não pode, e vice-versa. O que é ético, né? A ética é um conjunto de leis que regem esse contexto social que te fala aquilo que é permitido ou não, né? O que é correto ou não. É uma outra faceta da moral. A moral lida com algumas coisas, a ética lida com outras. Mas está no mesmo contexto. A ética também muda de acordo com a cultura. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Os princípios pelo qual eu e você devemos nos reger são imutáveis. Deus fala de princípios, e quando Ele estabelece a família, Ele estabelece uma família composta por homem e mulher. E a partir daí, os seus filhos. Esta é a família bíblica. Socialmente, as pessoas podem dizer que tem outras famílias e tem outros contextos, e você vai amar, respeitar estas pessoas, mas biblicamente elas não são família, ok? Socialmente ou judicialmente, né, legalmente, elas podem ser famílias. A lei, inclusive, já permite isso, a lei do nosso país permite isso. E ok. Sabe por quê, querido? É uma escolha individual. Ninguém pode reger aquilo que você escolhe viver ou fazer. Essa é uma decisão sua, pessoal e intransferível. A partir do momento que você se torna uma pessoa adulta. Enquanto é criança ou adolescente, os pais têm a responsabilidade diante desta sociedade, inclusive diante da lei, e a responsabilidade diante de Deus, de conduzir a vida dos seus filhos e dizer, isso aí você não vai fazer não. Volta aqui. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, não. Mas você precisa entender isso. Não existe família que não seja composta por homem e mulher. Ponto. Você precisa entender este princípio da palavra.
Porque família, no nosso contexto, na nossa legislação, ou família, no nosso contexto social, tem uma interpretação diferente do que a Bíblia fala. E você precisa ter claro, biblicamente, família é homem, mulher e os filhos e as pessoas que vêm dali. Ponto. Tem outra opção? Não. Nossa, a gente precisa rever essa interpretação para a gente reinterpretar a Bíblia. Não. A Bíblia precisa ser interpretada à luz do Espírito Santo. Qualquer outra coisa além disso é carnalidade, é mundalidade, é mundo, é mundanismo. E a igreja precisa voltar para a essência do Evangelho. Romanos, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Este é o Evangelho que Jesus criou e que Jesus pregou. Esse é o Evangelho que ele veio estabelecer. Não existe outro tipo de família diante de Deus que não seja composta por um homem e uma mulher. E esses princípios são eternos. As pessoas podem ter as famílias reconhecidas diante dos homens, mas quando elas chegarem diante de Deus, elas vão ter que prestar conta disso. Elas vão ter que lidar com isso diante do Senhor. Ponto. E a gente precisa falar destas coisas de uma maneira bíblica, de uma maneira centrada, de uma maneira objetiva. Não existe outra maneira de dizer isso, querido. Ainda que socialmente ou legalmente, outras formas de família sejam então entendidas ou compreendidas. É lógico, você tem os netos que moram com a avó, e na verdade os avós tomam ali o lugar de pai, né? Você tem, a Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que um irmão. Tem amigos que Deus traz eles para perto de você, e nesse contexto você os considera família, porque eles são mais próximos do que um irmão. Mas diz a palavra, mais vale um amigo perto do que um irmão longe. Tem amigos que são mais próximos do que um irmão. Tem amigos que você tem ele nesse lugar. Mas quando você pega a essência daquilo que o Senhor estabeleceu, e quem criou a família foi Deus, a primeira instituição criada por Deus foi a família. Ele criou a família com homem e mulher. E a partir daí, os seus filhos. Ponto. Não tem outra perspectiva, não tem outra possibilidade, não tem outra forma bíblica de interpretar, não tem outra forma. Ok? E é isso. Quando a gente volta para esse contexto, e aí a gente precisa falar também sobre a questão de gênero. Vamos voltar lá em Romanos, capítulo 1. Como você é apaixonado pela palavra, né? Eu preciso falar o que o Alexandre fala, né? Você é apaixonado pela palavra de Deus, você não vai se incomodar de ler de novo, lá em Romanos, né? Você não vai se incomodar. Vamos lá de novo. E aí agora, olhando para esta perspectiva, leia esse texto e permita que o Espírito Santo venha ministrando a você. Diz aqui, não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Primeiro, a base do Evangelho e a vida cristã é pela fé. A vida é pela fé. A vida cristã é pela fé. O justo viverá pela fé. A salvação é pela fé. Ok? Ponto. Continua o texto no versículo de 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto por eles,
porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Queridos, quando Deus criou o homem, Ele criou homem e mulher. Ponto. Nossa, existe outro gênero? Biblicamente, não. Existe o gênero de homem e o gênero de mulher. Ponto. Não, mas a gente precisa entender a interpretação de gênero. Você precisa entender a interpretação de gênero de acordo com o que a Bíblia diz. E preste atenção no que esse texto está dizendo aqui. Diz aqui que algumas coisas referentes a Deus, a natureza de Deus, a forma de Deus fazer as coisas, foram estabelecidas através da criação. Nasce outro gênero, além de homem ou mulher? Se nascer, ou vai nascer um menino, ou vai nascer uma menina. Ponto. E aí as pessoas querem agora, não, mas eu preciso reconhecer. Ok, socialmente você pode dizer, tá bom, você tem o direito de fazer, você tem o direito até de ser tratado como você deseja. E é um direito inerente à pessoa. Se a pessoa quer ser tratada de uma forma, ela pode ser tratada daquela forma. Mas o princípio continua o mesmo. Esses dias eu estava lendo uma matéria dizendo que um jornal foi condenado a pagar uma multa enorme para as escolas. Eu esqueci o país, depois eu posso ver, não sei se é na Noruega, num país, porque a notícia do jornal era que uma mulher tinha engravidado. Uma pessoa, uma mulher, fez o processo de transição de gênero e então ela queria ser chamada por homem trans, né? Porque entenda, quando você ouvir a expressão homem trans, é uma mulher que não se identificou, que não quis mais se identificar como mulher e fez um processo para parecer um homem. É uma mulher que quer ser tratada como homem, ponto. E aí eu vou chamar de homem trans. Tá bom, é um homem trans. Entenda como homem trans uma mulher que quer e que quis se parecer daquela forma. Ou uma mulher trans é um homem que fez um processo lá para se parecer uma mulher. Mas continua sendo, quem nasceu homem continua sendo homem, quem nasceu mulher continua sendo mulher. Se um homem, uma mulher trans, né, que nasceu biologicamente como um homem, ele viveu aqui como mulher trans, fez tudo isso, ele morreu, daqui a 100 anos ninguém conhece a história dele, e os cientistas forem lá estudar, eles vão pegar o esqueleto, vão pegar os restos mortais dele, vão fazer exame e dizer, isso aqui era um homem. Sabe por quê? Porque biologicamente ele é um homem. Ponto. Ou biologicamente ela é uma mulher. Só que quando as pessoas começam a dizer, não, agora você precisa entender que existe outros gêneros e que você pode escolher que gênero você é. Isso é contra a palavra de Deus. Quem nasceu homem é homem, quem nasceu mulher é mulher, e o que passar disso é pecado. E diz a palavra de Deus, Deus já manifestou a sua vontade na natureza. As obras de Deus estão manifestas. Uma mulher nasce, você olha para o sexo e entende que ela é uma mulher e sabe disso. E se você tiver qualquer dificuldade, mas tem um problema físico, o que acontece raríssimas vezes, mas acontece, se fizer o exame, você vai descobrir exatamente se trata de um homem ou de uma mulher. Tem um processo, mas aquela pessoa que nasceu ou é um homem ou é uma mulher.
Ponto. Qualquer outra coisa que passar disso não é bíblico. E diz o texto aqui, eu quero que você acompanhe comigo, diz o texto aqui, versículo 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato deles obscureceu-se. Os seus pensamentos se tornaram confusos. Alguém que pega uma criança que nasceu como menino ou como menina, como homem ou como mulher, biologicamente diz, não, esse não é um homem. Você não pode considerá-lo como homem. Está entenebrecido no seu pensamento, não está pensando direito. Biologicamente, ele tem o gênero que ele nasceu com ele. Ponto. E diz aqui que eles se tornaram loucos, e aí eles fizeram coisas insensato, a mente deles se tornou insensata. Tem algumas coisas neste movimento, nessa ideia do gênero, que as pessoas querem imputar sobre a igreja, que são insensatas, ilógicas. A gente acompanha esse movimento desde sempre, já trabalhamos muito com pessoas que têm dificuldade. Entenda, eu não estou aqui menosprezando as dificuldades e as batalhas que os homens ou as mulheres têm quando eles têm desejo com o homossexualismo ou com outras coisas. Eu não estou menosprezando a batalha. Eu quero dizer uma coisa para você, e alguns vão se escandalizar. Jesus teve desejos homossexuais, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, em tudo ele foi tentado e não pecou jamais. Todo tipo de tentação que você imaginar que é possível ao homem, Jesus passou por ela sem pecar. Ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Então, qualquer pecado, por mais escondido, esdrúxulo, horrível, qualquer pecado que você imaginar, não, isso aqui é a escória da sociedade, isso aqui não presta, a Bíblia diz, em tudo Jesus foi tentado e não pecou. Não tem diferença nenhuma entre alguém que está preso por qualquer crime que ele cometeu e eu ou você. Porque nós somos capazes de cometer os crimes que eles cometeram e outros piores. Não existe diferença. Enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto. Aqui não é uma declaração dizendo quem é melhor, quem é pior. Jesus disse, todos pecaram e estão separados da presença gloriosa de Deus. Todos nós pecamos. Mas entendam, quando a gente vai estudando, voltando para o assunto, você vai estudando sobre isso, você entende o seguinte. O primeiro discurso, quando o movimento começou a acontecer, quando se falava sobre homossexualismo, não, mas eu nasci assim, eu não consigo escolher o meu gênero. Eu não consigo escolher aquilo que eu estou sentindo, eu não consigo escolher isso, então eu não tenho escolha. Passaram-se em torno de 15 a 20 anos com esse discurso, mas a pessoa não tem escolha, ela não teve escolha naquilo ali. E aí o discurso era exatamente esse, eu não tive escolha porque eu sou assim, eu não posso escolher o jeito que eu quero ser. E aí, quando isso se estabeleceu, então a sociedade considerou isso como aceitável, e as pessoas, nos termos da sociedade, consideraram isso aceitável, aí mudou-se o discurso
com um novo discurso de gênero, que é diferente do discurso sobre o homossexualismo. E aí, no discurso do homossexualismo era: nós não temos escolha, eu sou assim, mas não é minha escolha ser desse jeito, não é minha escolha caminhar nisso, eu não tenho escolha. A sociedade aceitou isso, então tornou-se tolerável, aceitável isso, porque afinal de contas, puxa, ele não teve escolha. Uma vez que isso foi estabelecido, veio uma outra etapa, que é o discurso de gênero. Qual é o discurso de gênero? Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, todo mundo pode escolher. Ora, isso é absolutamente incoerente. No discurso anterior, a declaração era: eu não tenho escolha, nasci homem, mas não tenho escolha, preciso, porque eu não tive escolha. Então eu me identifico como mulher, eu ando como mulher, eu só vou caminhar nisso. O discurso do gênero agora é o contrário. Todo mundo tem escolha. Quem escolheu está nisso, ou você que nasceu agora, ou você que está aqui, você tem escolha. E aí vem essa doutrina do inferno, e aí digo para você que isso é ensino de demônios, né? Essa ideia de todes, de X, de coisa, é uma ideia de demônios. Ah, porque todes... Porque você vai colocar tudo no final, sabe por quê? Para você não identificar. Eu não posso falar mais o Rodrigo. No discurso que as pessoas falam, eles querem que fale, então, Rodrigo ou isso, essa coisa informe que é o Rodrigo, ele pode ser o que ele quer, então eu chamo ele de todos. Podemos, qualquer coisa com X, para identificar, sim, não pode identificar. Não é mais ela. Não é mais ele. E aí, essa é uma doutrina do inferno. Você precisa entender, voltando para a incoerência, o discurso é absurdamente incoerente, porque um é absolutamente contrário ao outro. Um diz, eu não tenho escolha com o gênero. O outro diz, todo mundo tem escolha com seu gênero. Mas a palavra de Deus diz, criou Deus o homem e a mulher. Homem e mulher os criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ponto. As batalhas, as lutas, os pecados, os desejos, queridos, isso faz parte da natureza humana, e com a graça de Deus nós vamos vencê-los. Você tem batalhas? Eu também tenho. Você tem pelejas na sua vida? Eu também tenho. Nossa, eu preciso lidar com isso. Ótimo, você vem e a gente vai lidar junto. E nós vamos orar junto, chorar junto, pedir perdão a Deus junto, clamar a Deus por misericórdia junto, para que Ele nos dê condição para a gente vencer as nossas batalhas com a graça do Espírito Santo. E aí a gente vai caminhar, andar, ser feliz e viver para a glória de Deus. E as pessoas dizem assim, mas se o homossexual se converteu, se alguém que não se identifica se converter, tadinho, ele vai ficar sozinho a vida inteira. Qual é o Deus que você serve? Um Deus que criou a terra, que criou o homem, não pode mudar e sarar as feridas e mudar os corações das pessoas para que essa pessoa caminhe, ande, seja feliz e viva com o seu esposo, com a sua esposa, ou com a sua vida, ou solteiro, se ele fizer essa opção, e seja pleno. Você crê num Deus que é parcial, que não tem poder? Porque eu creio num Deus que tudo pode. E eu já vi e tenho acompanhado pessoas restauradas, plenas, cheias de Deus, que foram restauradas e resgatadas desse contexto. E não existe diferença, querido, entre quem está no homossexualismo, quem está no adultério, entre o homem que é solteiro, mas sai com todas as menininhas, e entre a mulher que é solteira e sai com todos os homens. Vou dizer para vocês, estão todos em pecados, e se Jesus voltar agora, todos vão ficar.
adultério, homossexualismo, promiscuidade sexual, está tudo igual. Não faz diferença diante de Deus, é pecado. Eu preciso dizer para você, adultério é pecado, homossexualismo é pecado, promiscuidade sexual, você sair dando beijinho na boca, se arrastando, relando, transando com qualquer um, é pecado. Fora do casamento, sexo é pecado. Ah, mas não transei não, eu só me esfreguei lá, falei, é pecado. Não, a gente não chegou às vias de fato, você ouve isso. Estou falando, você ouve isso e não se escandalize. Por quê? Ah, mas o pastor, como é que você vai falar isso? Eu não falo aqui, mas você fala na sua casa, com sua colega, com seu amigo. Sexo fora do casamento é pecado. Ponto. É isso que a palavra de Deus fala. Não existe meio termo, não, mas a gente está quase casando. Meu querido, não existe quase casando. Ou você se compromete, é um homem casado, é uma mulher casada e vive uma vida como um homem e mulher de Deus casado, ou você é solteiro, ponto. Eu estou quase grávida, existe quase grávida? Ou você está grávida, ou você não está grávida. Ou você está casado, ou você é solteiro. Não existe meio termo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe meio termo, não existem meias palavras, não existe uma forma diferente de se dizer isso. Viva o Evangelho de Cristo, que morreu e ressuscitou para que você fosse liberto dos seus pecados, seja ele qual for. Esse é o Evangelho. E as pessoas tentam minimizar o Evangelho. Vamos adaptar ao Evangelho para que ele seja palatável às pessoas, para que ele seja agradável. Deixa eu te falar, o Evangelho só é agradável para aquele que será salvo, só é agradável para aquele que se arrepender dos seus pecados, só é agradável para aquele que entender que o pecado dele está afastando ele de Deus, se arrepender, chorar amargamente, o choro da tristeza gerada pelo Espírito de Deus, que leva as pessoas ao arrependimento. Para este, depois, a vontade de Deus será boa, perfeita e agradável, porque o seu próprio coração agradou-se em Deus. Agrada-te do Senhor, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, porque o teu coração se agradará do que Deus quer, e o que Deus quer será agradável a você. O Evangelho só é agradável para aquele que é salvo. Para os outros ele é loucura, para os outros ele é perdição, para os outros ele é radicalismo, fundamentalista. Dê o nome que queiram dar, mas o Evangelho continua sendo puro e santo, e é ele próprio, é o Evangelho na sua essência que vai mudar as pessoas. Um Evangelho adaptado não vai trazer salvação. E eu vou te dizer, para você, meu irmão, para você, minha irmã, que diz que você tem tentado fazer essas coisas para atrair as pessoas, você tem tentado adaptar para poder, por amor às pessoas, eu vou te falar, isso não é amor. Porque esse Evangelho não vai levar as pessoas ao arrependimento do pecado, e ela vai para o inferno, e o sangue dela vai ser cobrado das suas mãos, que abaixou o padrão do Evangelho para se adaptar às pessoas, e essas pessoas que receberam um Evangelho adaptado não serão salvas, porque apenas aquele que se arrepender, abandonar os seus pecados e receber a Cristo como seu Senhor, será salvo. Isso não é amor. Você, não posso falar disso por causa do amor às pessoas. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é um falso amor. A sabedoria humana, a sabedoria do mundo é demoníaca.
Esta é uma sabedoria demoníaca. Você está baseando a pregação do seu evangelho, do evangelho de Cristo, adaptando ele para a realidade das pessoas. Você está pregando o evangelho baseado numa sabedoria humana e demoníaca, que afasta as pessoas da essência do evangelho, que é o arrependimento e confessar a Cristo e receber o Espírito Santo na sua vida, para viver uma vida separada em Deus, para que você possa morar a eternidade com Deus. O que passar disso vem do maligno. Não tem outra forma. Eu vou dizer de novo. Você que tem considerado a possibilidade de adaptar o que você prega para não ofender as pessoas, isso não é amor. Isso é falta de amor. É um amor que leva para o inferno. Este é aquele amor doentio que os casais vivem, em que um mata o outro. Porque este amor que você diz que tem pelo outro, que não te permite pregar as verdades inteiras do evangelho, para que o outro não se sinta desagradado, vai levar essa pessoa para o inferno, se ela não se arrepender. Se você quer comparar esse amor no âmbito natural, é igual aquele casal que briga e um mata o outro. E você está matando a pessoa que você diz que ama, quando você não prega o evangelho na sua essência. Entenda uma coisa. Tem uma coisa terrível que acontece no meio da igreja também, e que a Bíblia fala que isso é como pecado diante de Deus. A Bíblia fala que o orgulho, que a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o orgulho também é um pecado terrível diante de Deus. É como pecado de idolatria. E nós estamos vivendo numa igreja idólatra. Tem uma parte da igreja que tem um amor falsificado, um amor baseado na sabedoria humana, na sabedoria que é humana e diabólica, que não prega a verdade inteira do evangelho para as pessoas, para que elas não se sintam ofendidas, e então permite que essas pessoas caminhem para o inferno. E existe uma outra parte da igreja, que é uma igreja arrogante, que é uma igreja orgulhosa, que se acha melhor do que o outro, que se acha que está em condição superior, porque Cristo te salvou. Meu querido, não tem nada de bom em você. Todo dom perfeito vem de Deus. Você foi salvo pela misericórdia de Deus, e aquele que cuida está de pé. Cuide-se para que não caia. Aquele que você acha que está de pé, cuide para que não caia. Existe uma igreja orgulhosa, e quando ela vai falar a verdade essencial do evangelho para as pessoas que precisam ouvi-la, ela não fala com um coração de amor, de compaixão e de misericórdia, mas fala com idolatria no coração. Uma igreja idólatra, porque o orgulho é como pecado de idolatria, diz a palavra lá em 1 Samuel. Então a igreja começa a pregar, porque você vai para o inferno. Você não presta, porque esse negócio que você está fazendo vai te levar para o inferno, porque você sabe que se você fosse como a gente, porque a gente vai para o céu. Meu querido, submeta-se a Deus, submeta-se ao Espírito Santo, submeta-se a coisa. Eu vou te falar, Jesus confrontava as pessoas com o pecado delas, é lógico que confrontava. É lógico que confrontava. Quando você encontra com Jesus ali no poço, pregando para a mulher samaritana, Jesus puxa a conversa.
E ele começa a falar sobre as coisas de Deus, e em determinado momento ele diz, chama o seu marido, ela diz, eu não tenho marido, falaste bem, porque já tiveste 5 casamentos, 5 maridos, você é divorciada pela 5ª vez, e está morando com um homem que não é seu marido agora. Mas ele não falou para afrontar e expor o pecado dela na cara dela, vou esfregar seu pecado na sua fuça. Ele falou na expectativa do arrependimento. E ela diz, vejo que és profeta, aonde é que eu vou adorar? O verdadeiro adorador vai adorar a Deus em espírito e em verdade, não faz mais diferença se é aqui ou lá, você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, busca a Deus de forma com todo o seu coração. Senhor, o Messias vai ensinar a gente sobre isso. Quem é o Messias? Eu sou o Messias, eu que falo com você sou o Messias. Seja restaurada. A pregação e o confronto dos pecados que Cristo fez com as pessoas foi para restaurá-las. Não foi para dizer que ele era melhor do que elas. Existe uma igreja proclamando aí os pecados dos outros para dizer eu sou melhor do que você. Eu vou dizer para você, se você faz e prega o pecado do outro, seja na internet, com seu vizinho, na sua casa, você coloca lá nas suas redes sociais alguma coisa só para denunciar o pecado do outro, porque você acha que você é melhor, você é idólatra. E vai para o inferno, porque os idólatras não entrarão no reino de Deus, diz a palavra do Senhor. A sua pregação do Evangelho precisa ter o coração de Cristo. E o coração de Cristo é caminhar com os pecadores e revelar a ele o coração do Pai e o pecado dele. A revelação do pecado do pecador sempre aconteceu junto com a revelação do coração perdoador do Pai. A revelação do pecado pelo pecado não tem propósito nenhum, a não ser dizer para a pessoa que ela está condenada. A revelação do pecado para o outro precisa vir acompanhado da revelação do coração perdoador e misericordioso do Pai. Essa é a mensagem do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. E para você que é um casal cis, né, porque agora tem declaração até para dizer que é cis, é porque trans é alguém que não se identifica com gênero natural. E aí a mulher trans, leia-se um homem que se identificar com a mulher, ou que se identificou e que se apresenta como mulher. Um homem trans, entenda-se, uma mulher que se apresenta como homem, que se identifica como homem. É isso. E aí, as pessoas querem agora que você use a expressão cis. Se você se identifica com o gênero que você nasceu, se você é mulher e se identifica como mulher, se você é homem e quer continuar sendo homem, você tem que dizer que você é cis. Tudo isso tem a ver com um plano do inferno. Não se engane, querido. Não se engane. Este é um plano do inferno. E estas coisas, elas não acontecem desconectadas. Elas são planejadas pelo inferno décadas antes. Se você lê, você não precisa ler não, você pode me procurar, eu te mando só os trechos. Quando você pega lá algumas escritoras do feminismo, 1970, das mais reconhecidas, elas diziam, nós precisamos mudar algumas coisas. A primeira coisa é mudar a ideia de que todo mundo tem que casar. A segunda coisa é conseguir tornar natural que um homem e uma mulher vão morar juntos sem se casar. E a terceira coisa, depois disso, é dizer, nós não precisamos nem morar junto, eu uso você para sexo, mas as mulheres são melhores. Isso está descrito desta forma num livro de planejamento do feminismo de 1970. Quando você chega no 1980, esse você pode ler um livro muito abençoado, chama A Morte de um Guru.
É a história de um guru indiano, que era alguém líder lá dentro das religiões hindus, né, que tinha muito envolvimento com a bruxaria, com o mundo espiritual. Ele se converte, e no meio do livro ele diz assim: o mundo está sendo preparado para uma invasão na mente das crianças e dos jovens, para que todos achem a bruxaria normal. Isso lá em 1980, quando você começa em 95, depois começam os livros sobre bruxaria, e ser bruxa virou moda, bruxaria tornou-se o livro mais lido da história pelas crianças, e por aí vai. Então, todas estas coisas são planejadas. E existe um planejamento atual para que as próximas gerações, daqui a 15 anos, os nossos filhos e a geração mais nova, nenhum deles tenha essa identidade de gênero, e todos tratem o homossexualismo e a promiscuidade, os múltiplos parceiros, o sexo grupal e o sexo com pessoas mais velhas ou com seus pais, de forma natural. Este é o planejamento. Inclusive, numa indicação, orientação da ONU, que saiu há alguns dias atrás, eles orientam que as crianças de 10 a 11 anos sejam orientadas e ensinadas nas escolas a terem múltiplos parceiros. Essa já é uma direção da ONU, que é colocado no plano internacional de orientação para as escolas. Então você, como homem, como mulher de Deus, como pai, leia os livros dos seus filhos. Vai lá no livro de escola deles, leia. Ensine de forma clara o que a palavra de Deus fala dentro da sua casa. Posicione-se de forma clara sobre isso, para que a verdade seja estabelecida. Esses dias, há um tempo atrás, com uma pessoa, conheci um menino que, numa escola aqui de Belo Horizonte, ele tinha o mesmo professor, que era professor de física e de matemática, e quando, numa discussão em grupo, eles pediram para as pessoas se posicionarem sobre a questão de homossexualismo e o que eles achavam, e ele se posicionou categoricamente dizendo: isso é pecado, eu não concordo com isso, para mim é uma escolha da pessoa, e pronto, e nada vai me fazer mudar. E isso gerou uma série de embates na sala de aula. Ele foi chamado na diretoria, os pais foram chamados na diretoria, e esse professor deu... junto com ele, falou: se você não fizer, nós vamos... Ele não se posicionou, e esse professor manipulou as situações e as provas e os contextos deles e reprovou ele em matemática e em física. Ele seria o professor dele pelos próximos 2 ou 3 anos, porque era o único professor de matemática e física daquela escola no 2º e 3º ano. Ele estava no 1º ano, ele teria que repetir o 1º ano e fazer ainda 1º, 2º e 3º com aquele professor. E os pais, então, resolveram: ok, nós vamos mudar esse nosso filho dessa escola, e mudaram ele para outra escola. Mas isso aconteceu aqui em Belo Horizonte. Então, posicione-se e ensine o seu filho a se posicionar. A sua postura de amor sempre precisa ser revelada com a questão do pai. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu oro que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre as nossas vidas, e que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos diante do Senhor e a caminhar como igreja para esse lugar de cura, de santidade, de pureza, de evangelho pleno, no nome de Jesus. Continue orando, querido, para que Deus fale ao seu coração. Vamos cantar uma canção que fala que a gente vai voltar para o evangelho, que Jesus é o centro, que é só Ele. Vamos cantar uma canção que diga que Jesus é o centro, que Jesus, e que apenas Ele é o centro. Não sei o que vocês tinham planejado, não. Vamos voltar ao tempo do Lincoln, sem pedir aquelas músicas assim, né? Mas vamos declarar isso: Jesus é o centro.
Amém? Jesus é o centro. E eu quero te convidar, eu sei que nós já passamos um pouquinho do nosso horário, mas fique conosco, cante essa canção, junto com declarando que Jesus é o centro da sua vida, do seu evangelho, da sua história. Você está convocado para estar aqui nas quartas-feiras, ouvindo, recebendo oração, ministração sobre maldições e quebras de maldições. No Quarta na Palavra, você participe de um grupo caseiro na terça ou na sexta-feira. Esteja aqui no sábado, né? No sábado para o culto de jovens. Domingo que vem, Fofoné e Ellen vão estar conosco, né? Se você quiser dar um abraço neles, então venha. Vamos compartilhar, pelo menos dar algum testemunho daquilo que Deus tem feito. Amém? Dia 1º, preste atenção nisso aqui, é importante. Dia 1º, nós teremos aqui à tarde o culto das crianças. Aleluia. Na sexta-feira anterior nós teremos vigília. A partir desse tempo, por uma direção dada do Senhor a nós temos sempre uma semana de jejum e oração, que é a semana que antecede ao primeiro sábado do mês, né? A gente vai sempre orientando. Nesta semana de jejum e oração, nós sempre teremos vigília, começando às 22 horas. Amém? Então se organize. Toda semana de jejum e oração tem vigília. E depois da vigília vai ter o culto aqui abençoado com as crianças, cheio do poder de Deus. A oração é para que as crianças sejam cheias do Espírito Santo. Esse é o propósito do culto, que as crianças sejam cheias do Espírito Santo. Sábado à noite culto e depois nós temos o culto 360 e por aí vamos. Então se programe, esteja conosco, vamos adorar dizendo que Jesus é o centro. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, tua graça é manifesta, está presente o seu amor, corações se derramarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, te entronizamos, Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, tua graça é manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, te entronizamos, Cristo,
Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Dá uma salva de palmas para Jesus, querido. É para Ele. É tudo por causa dele, né? É tudo para Jesus. Pode aplaudir. Obrigado, Senhor. Obrigado, amados. Vocês são uma bênção. Que o Senhor te abençoe, igreja. Que você tenha o melhor domingo e a melhor semana da sua vida. Coloca aí na sua agenda, né? Para você estar colocando no seu coração o tempo de jejum que vai vir, será avisado, nós estaremos avisando aqui. A vigília. A vigília, soldado guerreiro do Senhor. O Senhor te chama para vigiar e batalhar em oração. Eu queria apresentar aqui nossos irmãos colombianos. Vem cá, queridos. Natália, cadê Natália? Vem também. Vem aqui. Esses amados são da Colômbia, estavam aqui domingo passado, né? Não esqueci de apresentá-los. Estamos aqui hoje. 3 vão embora para a Colômbia hoje. Outros 2 vão ficar ainda mais 2 dias. Eles são da Igreja da Licó, lá na Colômbia, Lagoinha Medellín, né? E têm vindo, servido, caminhado. Então você pode dar um abraço neles, né? Abençoar. Mas eu queria reconhecer, dizer obrigado por vir abençoar a nossa nação. Amém? E estenda sua mão, queria que a gente orasse por eles. Estenda sua mão para cá, igreja. Vamos ser agradecidos ao Senhor pela igreja da Colômbia, que está presente aqui nos abençoando. Obrigado, Pai, pela vida desses amados, dessa igreja bendita do Senhor. Que o Senhor abrilhanta aqui, família de Deus, com a presença de cada um desses vasos adornados para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos, que o Senhor aplane o caminho de cada um desses filhos, por onde quer que eles passem, que esses pés, onde tocarem, seja ali levado a glória do Teu nome, e seja território Seu, para a glória do nome de Jesus Cristo. Usa e continua a usar os Teus filhos para a glória do Teu nome. É a oração que nós fazemos agradecidos e Te engrandecendo, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece, é para Jesus, é tudo para Ele. Não é por causa das pessoas, nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus. Então vá na graça, vá na paz, que o Senhor te abençoe e tenha a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus.